Nós estamos ao vivo. Que legal. Muito bem. Nós estamos ao vivo. Vai o Giba, não? Ó, Sempre aqui que nós entramos. aqui. Aqui? Ih, Estamos ao vivo. Então vamos lá. Aqui. Estourou aqui a foto. Tá a luz Vamos aí. lá, vamos lá. Tem gente, vamos lá. Deixa. pegar meu cajado. Olá! Olha que a Isa Malgarize já entrou. Ah, já está todo mundo. Já tá? Eu vou ver aqui também, peraí. Opa, Já vou colocar aqui pra gente. Peraí. Só o pessoal já está entrando. Não é aqui. Muito bem. Aqui. Escreve caminho. Não vai. Todo mundo aqui. Todo mundo entrando aos pouquinhos. Isso. Oba, já estão lá. Já estamos, vamos lá? Vamos lá? Vamos começar? Boa noite, bom Boa final de tarde. Agora sim, vai começar uma noite quente, né? Casal, caminho de Santiago, todo mundo caminhando. Ó, ó. Uma live cheia de amor. Ah, então, para começar, antes de apresentar os nossos convidados de hoje, a virtude do Oráculo das Virtudes. Tá, primeiro, olha só. Primeiro, ó, olha aqui, ó. Ó, coraçãozinho, tudo hoje. Ah, O amor está no ar. Aí, 6 horas do Brasil, 11 horas da Espanha, nós todos conectados pelos oceanos de emoções. Então, tá. Agora, os dois, quando são os dois, Adri, como é que nós vamos fazer? a Esther. A Esther. Esther. Vai indo, Esther. Vai indo. Hoje até pintei as unhas de rosa. Ó, vai. Tá vendo? Vai, diz quando deu. Aí. Aqui. Que linda. O que tem a ver isso aqui, né? Amizade. Ai! A amizade. Eu adoro essa carta porque ela é amizade é ponte. Ai, que bom, que linda. Amizade. Amizade é. Peraí, que eu vou vir aqui. Amizade é união, conexão de alma, energia e coração. É a pureza de quem se deleita e alegra com as vitórias e aprendizados do outro. É suporte em dificuldade, qualquer tipo de emoção e desafio forte. É felicidade, diversão e calmaria. É passar pelas dores e delícias da vida com a certeza de ter apoio e companhia. É a família que escolhemos, a memória que nos recorda quem somos e o que sonhamos quando nós mesmos não nos lembramos. É fortaleza, vai além do tempo, espaço, mares e oceanos. É ponte que nos ajuda em travessias internas e externas. Nos dá ânimo, inspiração e impulso de continuar. E nos ajuda a caminhar. Olha, eu só vou fazer uma parte, que isso aí não estava planejado, mas eu vou dizer. A amizade é ponte e ajuda a caminhar. Eu faço... Agora eu vou falar aqui... Não chora, Nuno. Eu vou falar assim, ó. Nós estamos no 4º ano caminhando juntos, né? Isso. 4º ano à frente da Casargues,
e eu sei que essa caminhada sozinha não era, entendeu? É porque eu sei que a gente caminha junto. Então, isso aí, gratidão. Me arrepiei toda agora. Agora foi punk. Mas vamos lá, gente. Só da metade para o fim a gente chora. Aí o chorão sou eu depois, né? Que lindo. Bom, então tem uma galera nos assistindo. Quem não conhece ainda, eu vou fazer a apresentação, né? Vamos começar pela Esther Adame, professora de História, contadora de histórias, faz parte da diretoria da Casargues, Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela, aqui do Rio Grande do Sul, e é a nona do Nicolas, que é a coisa mais linda, peregrina, esposa do Gilberto e nona do Nicolas, que é o Scott, o peregrino pequenininho. Futuro peregrino. Essa, para quem não conhece, é Esther, mas falar em palavras, eu posso dizer que não, as palavras não dizem nada do que é Esther. Para quem convive com ela e caminha junto, né? Uma das coisas que mais eu gosto, assim, eu sinto muita falta, é que nas caminhadas a gente sempre dava um jeito de estar com o pessoal e caminhar um pouco sozinho para ficar botando assunto em dia, eu contar da minha vida, é aquela terapia, né? Porque isso eu sinto, estou com muita falta disso, muita, mas tudo vai passar. Por enquanto, por isso a gente tem as lives, né? E Gilberto agora. Gilberto é empresário, palestrante, vice-presidente da Casargues, nono do Lucas e peregrino. E nosso braço forte, assim, de ajudar nessa condução, nesse trabalho. Uma das coisas que eu falei aqui, palestrante, coisas que até eu brigo sempre. E o Gilberto faz muita palestra. Ele é convidado para muitas palestras no interior inteiro do Rio Grande do Sul e faz aquilo com uma emoção. Às vezes ele me manda as fotos lotado e eu brigo assim, por que tu não publicou isso? Por que tu não divulgou isso? Porque é um trabalho muito lindo. Assim como o trabalho que a Esther está fazendo agora de contos de história, né? Quem quiser, segue no Instagram, tá? Maria Esther Adame, e no Facebook, porque tá no IGTV, os vídeos da Esther contando histórias infantis. É emocionante, é maravilhoso. Toda vez que a Esther publica, eu mando para minhas sobrinhas, porque bom, só assistindo, né? Tá chorando? Não. Ainda não. Ainda não. Bom, então, sejam muito bem-vindos. Palavra de vocês. Gratidão. Então, na verdade, como o assunto é o casal, né? Na verdade, eu queria primeiro parabenizar vocês, gurias, né? Dessa grande ideia, né? De aproximar todos nós, né? Eu confesso que estava um pouco fora da linha também, um pouco preocupado com tudo que acontece, mas não vem o caso. Então, quero parabenizar vocês, o trabalho está lindo, está legal, está bacana, né? Mandar aqui minha saudação a todas as pessoas, né? Todos os peregrinos, amigos, né? Os novos peregrinos, a toda essa família, a Casargues, amigos que a gente assim foi conhecendo ao longo do nosso caminho de vida, né? E essa história minha da Esther com relação ao Caminho de Santiago, ela remonta lá em 2009, quando foi meu primeiro caminho, né? E quem assistiu minha palestra sabe, eu tenho contado uma passagem muito interessante quando eu falo dos relacionamentos, né? Que foi chegando no Sebreiro, como não era o meu ponto de parada, né? Eu já tinha percorrido aí que uns 650 quilômetros, mais ou menos, e parei para fazer minha oração, meu agradecimento, como fazia todos os locais que eu passava. Porque nós somos uns privilegiados, né? E naquele dia foi algo muito estranho, porque eu parei para fazer essa oração, mas tinha alguma coisa que me prendia naquela igreja, Santa Maria, né, Nath? É uma igreja muito conhecida, tem uma série de histórias. E aí, terminando a minha oração, eu não conseguia sair da igreja. E aí, eu conto que tem para quem conhece, lá tem uma entradinha no lado esquerdo, de frente para o altar principal. E ali dentro, então, tem uma pia batismal romana, bonita, tem uns bancos, tem um crucifixo. E ali tinha uma Bíblia. Eu sentei ali para fazer mais uma oração, mas não tinha jeito de sair. Eu levantei para dar uma olhada na Bíblia, e lá estava uma Bíblia grande, bonita, né, aberta lá no livro de Esther.
Eu não acredito que foi uma coincidência, né? Sintonia. Sintonia. Começou chororô, gente. Começou a chorar. Sintonia. Sintonia. Não, mas é que é muito bacana essa história. Olha só, 2009, né? Olha quanto tempo. E eu ainda consigo me emocionar, porque realmente a nossa relação, conforme a gente estava comentando antes, quando eu fui para Santiago, foi a minha primeira saída de estarmos juntos, né? Então, como eu viajei sozinho, estava com um pouco de medo, com receio até da questão do próprio falar, enfim, né? Mas foi o meu grande desafio. Mas também o meu grande desafio foi me separar dessa pessoa que a gente está junto há 42 anos, né? Que eu acho que 42 anos. 42 anos. Então, eu acho que por isso um pouco dessa emoção. Então, eu não acredito que foi uma coincidência, foi uma conexão, né, Nath? Eu acho que eu também tenho um pouco desse lado de que foi uma conexão, né? Tanto é verdade que hoje eu uso essa passagem desse meu momento, e por isso da minha emoção, né? Justamente para falar das relações, porque elas duram tão pouco, enfim, que a gente não nasceu para ficar sozinho, então dá para fazer uma série de falas em cima disso. Então, a nossa história, a história da Esther, já tinha começado em 2009, né? E eu conto também que eu carregava na minha mochila a minha concha e a concha dela, né? Com uma forma representativa dela estar comigo ao longo desses dias, né? Então, como eu planejei isso 3 anos, eu pensei em tudo, inclusive de ela estar me acompanhando junto na mochila, né? Mas aí tem aquela história de que para quem a gente entrega a concha, um dia vai fazer o caminho, né? E eu sempre duvidei disso, né? Eu sempre duvidei, tanto é que aquela concha está pendurada aqui na nossa casa, desde o dia que eu cheguei em 2009, na certeza e na dúvida de que um dia ela iria fazer o caminho, né? Pois isso aconteceu. Então, a nossa história é muito bacana, né? Até porque o meu caminho começou a partir de... eu sempre fui atleta, eu sempre conto isso, e por uma lesão eu tive que deixar de jogar e o caminho caiu no meu colo, como um presente, né? Então, não existe o acaso, existe algo muito mais além daquilo que a gente pensa que vai acontecer para a gente, né? Então, eu tenho muito orgulho da Esther também, né? Que ela também, a partir da decisão dela, e ela é uma pessoa que eu tenho nela uma referência, como uma pessoa de força, né? E de muita fé. Né? Mas lá Gilberto, lá ainda. Ai, eu também estou trifeliz, vou ter que falar. Estou trifeliz porque, na realidade, todo mundo também da Casargues aí, vocês, porque eu que estou aqui, que eu me sinto um pouco consulado, né, do Brasil gaúcho. A gente sempre diz que o albergue é a extensão da Casargues no caminho de Santiago. Então, com certeza. Não, e fico muito. Não, eu acho que a gente está. Achei linda a virtude da amizade, para começar para dizer. E porque antes a gente estava falando, tem muito a ver com tudo que a gente vive, todo mundo, nossa, assim. E essa coisa de vocês, desse amor assim tão de companheirismo, porque o amor é amizade, né? Se não tiver amizade, é difícil manter o amor. O amor não persiste. O amor, tu tem que ser amigo da pessoa. E aí a gente estava até falando que quando tu fazia o caminho, como a Esther é professora de história, que quando tu fazia o caminho, tu levava desde 2009 que tu foi falando para ela, tu foi levando, tu foi animando ela. E como é que surgiu a ida dela a ideia da Esther de ir contigo para o caminho? Como é que foi? Bom, sabe que em 2009, quando o Gilberto foi, ele não levou nem celular, porque foi uma opção dele de ir bem no sentido do desapego, né? Sem muita tecnologia, seguindo o mapa impresso, aquela coisa bem peregrino, né? Desapegado. E a gente se comunicava por e-mail, então só quando ele chegava nos albergues é que ele me mandava um e-mail, né? Descrevendo como é que tinha sido o dia dele, como os lugares por onde ele passou no dia, etc. E tal. Enfim, relatando o dia, né? E os lugares. E quando ele voltou hiper, super apaixonado pelo caminho, né? Como ele continua até hoje. E capaz, né? E me contava muito, muito, muito. E eu, imagina, professora de história, sempre com muito sonho assim de conhecer lugares, e principalmente lugares históricos, né? O Velho Mundo.
E aí eu dizia para ele, não, um dia a gente vai juntos, vamos alugar um carro e vamos passar por todos esses lugares, vamos parando o carro, porque na minha cabeça eu não pretendia caminhar e não me achava capaz de caminhar tudo aquilo, né? Aquela coisa de me subestimar do ponto de vista da capacidade física mesmo, já que eu sempre fui muito sedentária e muito focada em outras coisas da minha vida, né? No trabalho, filhos e essas coisas todas, né? Me foquei durante muito tempo, assim, muito na minha profissão mesmo, né? Que dentro da profissão da educação eu já exerci várias funções, como gestora de escola, como coordenadora pedagógica, como assessora pedagógica, então eu me focava muito. Só que daí chegou na fase dos 50 anos, e aí bateu aquela crise dos 50. Todo mundo diz que tem a crise dos 40 ou dos 30, eu não, eu só tive crise nos 50. No sentido assim que também coincidiu com a saída dos filhos da nossa casa, né? Porque já estavam adultos, enfim, foram para casa deles, e aí 50 anos, o ninho vazio, né? Um monte de coisa junto ali, de sentimentos, aquela sensação de que eu precisava encontrar algo novo para me sentir desafiada, para me sentir viva ainda, assim, né? E aí eu comecei a me questionar essa coisa de me sentir viva. Eu não queria mais só com as questões do trabalho, só com questões de estudo na área da educação, né? Queria me desafiar em algo que eu nunca tivesse me desafiado antes, e um dia me veio assim, tipo, vou me desafiar fisicamente e estou precisando também desse tempo para refletir, para ver se eu saio dessa crise dos 50, assim, né? Me sentir viva, me sentir ainda poderosa. E aí eu digo, vamos fazer o caminho. Eu não disse eu vou fazer o caminho. Eu olhei para o Gilberto, lembro como se fosse hoje, a gente estava junto, enquanto eu estava pensando nisso, eu olhei para ele, vamos fazer o caminho? Ele olhou para mim e disse assim, quando? E daí eu digo, não, eu tenho que dar uma organizada na minha vida ainda, né, e tal. Eu tinha escola particular e coisa assim, né? Aí eu projetei assim para tipo 2016, isso era 2013, final de 2013. Eu digo, lá em 2016 a gente pode ir, porque até lá eu já me organizo. E aí foi antecipando, eu comecei a me preparar e comecei a gostar da coisa, assim, me sentir capaz, e eu digo, não, a gente vai em 2015. Então, no final de 2013, da decisão, no ano de 2014, eu já comecei a me preparar, a caminhar, e etc, né? E me apropriar de tudo que eu precisava me apropriar para fazer um caminho que eu me sentisse bem fazendo, né? Mas esse ano de preparo foi o suficiente. E foi um caminho maravilhoso, o nosso de 2015. Depois a gente fez mais um em 2017, que foi o caminho português. O nosso primeiro juntos foi o caminho francês. E toda essa história... Isso dos 50, porque aqui, por exemplo, eu recebo muita gente que se aposenta. É muito comum as pessoas, essa coisa de virar a chave de uma fase da vida e o caminho ser muito impactante, muito bom. E vocês foram fazer em casal, isso foi muito... Porque uniu mais vocês. Como é que foi depois que... Porque, claro, os 50, tu virou a chave. Tu começou, agora eu vou fazer uma superação. E as pessoas que fazem na maturidade os seus caminhos, elas têm uma história muito mágica, porque elas entram a fundo no que elas querem para elas. A partir de agora eu quero ser feliz, eu quero, né? Eu acho que... Oi? Como foi para vocês, assim... Só fazer uma parte nessa relação dos 50, porque quando eu fiz o meu primeiro caminho também, eu estava transitando nos 50 anos, né? Eu acho muito interessante, porque fazer uma nova leitura, fazer na verdade, uma retrospectiva da vida, né? Até o presente momento. Para mim foi muito significativo em cima disso, né? E tu vê que não existem as coincidências, né? 50 anos, existem as conexões, né? E, cara, essa sinergia que a gente tem é muito forte, por isso que até o caminho conspirou com isso.
Claro que 2009 foi a primeira traição que eu tive com ela, porque eu me apaixonei pelo caminho. E lá para cá eu sempre encaro essa história do caminho não como uma vaidade, uma conquista pessoal, eu encaro como uma missão de todos nós, né? Enquanto peregrinos individuais, enquanto peregrinos casais, né? Porque o grande legado na minha visão disso tudo é que a gente precisa duplicar o que a gente estava falando, né? De que a gente vem para esse planetinha para ser feliz. Conta aquela história, conta a história aquela que vocês estão fazendo. Já entrei no outro caminho, tem vários que vão falar, mas eu acho que dá para fazer vários links, vários ganchos aqui, né? Primeiro, mas eu me lembrei dessa da Feliz, sério. Mas olha só. É muito linda. Porque eu disse, nós estávamos falando de tarde e eu falei, sabe aquelas histórias que tu rouba? Que de vez quando tu vê, tu tá falando e tu meio que te apropria da história. Essa eu nunca vou me apropriar, porque eu sempre falo, eu sempre conto assim. Os meus amigos estavam fazendo um caminho e eles são um casal, para mim, que é um casal de exemplo. E aí eles estavam numa subida, num momento muito difícil, e de repente aconteceu essa história aí. Conta. É muito bom. Eu vou amarrar, tá? Ó, quer ver? Eu estou vendo aqui ao mesmo tempo que eu estou aqui batendo papo, quando dá, eu estou dando uma olhada aqui em quem está nos acompanhando, né? E eu quero, assim, já de antemão agradecer todos esses amigos peregrinos que estão entrando aqui no nosso bate-papo, né? E muitos deles, assim, colocando também, tipo a Leide Indicati, colocando esse casal é minha inspiração, a Cris ali, né, de Porto Alegre também, Os Anjos, um monte de gente, né? Tem o Luciano, que está morando agora lá em Portugal, também dando oi, né? Luciano. E tem a Patrícia Giacomelli, que colocou aqui que amor sem amizade não existe, né? Olha só. Então, olha essa conexão toda, né? De amigos que estão juntos. E como isso nos deixa feliz, né? E essa história que a Nath está pedindo para a gente contar, trata disso, de felicidade, né? De ser feliz. E num dos nossos caminhos, na verdade foi no caminho português, a gente estava no dia que é o mais desafiador, assim, do caminho português, que é subindo La Bruja, né? Quem já fez sabe que é uma baita subidona, cheia de pedras, e nós estávamos subindo lá. O Gilberto sempre na subida parece que ele liga o motorzinho e sabe, voa. E eu vou mais devagar, então. Mas aí daqui a pouco ele parou e estava lendo uma plaquinha do lado, assim, do caminho, né? E me esperou e ele disse: olha que interessante, estava escrito: ser feliz é imperativo. E aí aquilo já foi um momento filosófico do caminho, né? Mas porque o cara deixou essa plaquinha escrito aqui nessa subida, nessa tranqueira toda, né? Claro, por mais difícil que seja o nosso caminho de vida, o nosso caminho do dia a dia, a gente está aqui nessa caminhada para ser feliz, para encontrar os nossos espaços, né? Ser feliz é necessário. Não existe, né, essa da gente viver sem essa certeza de que a gente veio para esse plano para ser feliz. Às vezes a gente consegue estar mais, às vezes menos, às vezes dá umas recaidinhas, mas ser feliz é imperativo. Vamos ser felizes, apesar de tudo que a gente tem, né, no nosso entorno, que às vezes depois contra esse nosso anseio, né, de nos sentirmos felizes, né? Mas o feliz, porque lá no caminho, gente, a gente é feliz, não é? Quando a gente está lá no caminho, a gente é feliz. Gente, é uma felicidade plena. Cara, eu dizia assim, o nosso mundo, parece um mundo paralelo de tão pleno que a gente se sente feliz, apesar das dores e tudo aquilo, né? Porque é aquela felicidade interna. É verdade. É aquela felicidade interna. Então, o caminho nos ensina muito isso. Deixa eu só dar uma lida aqui, Esther, que é importante. O Dorvalino Louveira. Decidi fazer o caminho a partir de uma palestra do Gilberto na UX, Campos Bento Gonçalves. Obrigado por tudo. Tá? O Brasílio está nos assistindo.
Brasília que passou a chave para nós, né? E está sempre presente, caminhando com a gente. O Anselmo e a Sandra, lá do norte para o nordeste, de ponta a ponta, né? Aí tem minha irmã que está nos Estados Unidos, também peregrina. Então, a gente está pegando por Europa, América do Norte, América do Sul. Vamos ver, daqui a pouco entra alguém da Austrália. E Brasil de norte a sul, então. De norte a sul. Gratidão, galera. Vamos seguir aqui. Posso agora fazer uma pergunta? Pode. O Gilberto fez em 2009 sozinho. Depois, 2015, com a Esther. E depois tem o Caminho Português também que vocês fizeram de casal. Qual é as diferenças? Giba, o que tu acha assim, a principal diferença? Sabe? Que tu consegue dizer, olha, eu sei que não tem como preferir, mas o que tu diz assim, o que é o melhor de fazer em casal, que é diferente do que fazer sozinho? Olha, eu acredito assim, ó, eu acredito, sempre a primeira vez ela é diferente, né? Mesmo que a gente faça depois 2, 3, 5, 6, 10 vezes, a primeira ela é impactante, né? Como foi o meu em 2009 e como foi a Esther em 2015. É o meu de 2013, assim. Eu particularmente sugiro, né, para quem não fez, que faça o francês antes, porque esse tempo é maior, né? E também toda essa questão da história, né? E até eu vejo que o Cássio está junto, que é uma pessoa que eu admiro muito também, né? Nessa questão da histórica do caminho. É essa questão de que o importante, e no nosso caso, em 2015, eu tinha uma preocupação muito grande com ela, com relação principalmente a lesão, principalmente a questão da fadiga, enfim, de todos aqueles aspectos que a gente não sabe o que vai acontecer. Quando tu faz um segundo, um terceiro caminho, um quarto, é tudo um pouco previsível, né? Porque a rota é a mesma, vamos dizer assim, né? Se fosse caminhos diferentes. Mas aquela coisa do encontrar um novo, a gente mais ou menos já dimensiona. E no começo, no início, quando tu não conhece, eu acho que fica mais interessante, né? Mais ou menos a minha visão é essa, né? Porque, na real, eu e Esther junto, a gente já tinha combinado. No primeiro caminho, nós combinamos o seguinte, o caminho era dela, não era meu. Então, uma das coisas que eu acho importante é respeitar o limite do outro, né? Seja em qualquer fase da caminhada, né? Então, eu deixei ela descobrir o seu caminho, desde o começo, né? Desde a chegada, desde a saída, desde a subida, desde a descida, né? Eu estava ali como um ajudante, vamos dizer assim, né? Para qualquer coisa. Né? Então, basicamente, é nessa linha. Né? Eu não posso fazer um comparativo entre estou lá sozinha, porque os meus 2 caminhos de Santiago e os outros que a gente fez aqui no Brasil, a gente sempre fez juntos. Tá? Eu sempre fiz junto com o Gilberto. E ele fez o de 2009 sozinho. Os outros também ele fez sempre comigo, né? Então, eu não tenho como comparar, mas o que eu posso dizer assim, até porque a proposta também era a gente falar um pouquinho como é fazer em casal, né? Sair já desde casa, né? Com esse objetivo comum, né? De ir lá para fazer o caminho, como nós que estamos casados, e assim como a gente tem outros amigos também que fizeram sempre o casal junto e tal. Eu acho que a gente tem que ter muita amizade, voltando para a nossa virtude de hoje, porque essa amizade toda, esse amor, né, essa amizade, essa cumplicidade faz com que a gente se conheça muito bem, tá? Então, o Gilberto, com a proposta no meu primeiro caminho, né, me deixar assim muito à vontade, dizendo o caminho é teu, e em todos os outros momentos que a gente caminha junto, e eu acho que na nossa vida foi assim também. Eu tenho coisas que eu sou muito mais rápida do que ele, mas ele, no passo, digamos assim, em outras circunstâncias, ele é mais rápido do que eu. Então, a gente se conhecer e saber que os nossos ritmos, seja para caminhar, literalmente, ou seja, em outras habilidades ou outras questões, né? Se conhecer muito bem, saber das suas potencialidades, das suas condições, dos seus limites e respeitar isso. O respeito que a gente teve um pelo outro e a ajuda que a gente teve. Eu até estava comentando, né?
gurias, que para mim é muito bom fazer os caminhos com o Gilberto, porque aquela coisa do tira a mochila, bota a mochila, onde é que vai ser isso, onde é que vai ser aquilo, a gente fica compartilhando, ele fica me ajudando. Então eu acho o máximo, acho bem tranquilo isso, sabe? Ah, não tem mais água, onde é que vai pegar água? Ah, deixa que eu pego, segue adiante. Então, sabe aquilo que tu faz com as pessoas que às vezes tu encontra no caminho? Sim. A gente faz assim também. E outra coisa que eu acho muito, muito legal é essa coisa, tipo, ciúmes no caminho não tem. Sério mesmo, eu tô sendo bem sincera. Não. Não digo que na nossa vida a gente não tenha os nossos momentos de, né, não sei o quê. Mas no caminho não dá para se apegar a essas coisas, sabe? Porque, cara, assim, o Gilberto daqui a pouco ele é muito mais expansivo do que eu. Tá lá na frente conversando com alguém, seja mulher, seja não sei quem. Cara, não tem. Então, assim, ó, esse respeito, essa liberdade, olha só, essa liberdade também que a gente tem que ter, né? De cada um ser do seu jeito, ser o que é. Expansivo, mais reservado, um ouvinte ou mais, né, que gosta de falar. Então, é esse respeito, essa cumplicidade, essa amizade. E eu acho que num caminho assim, a dois, nesse esquema, nossa, funciona super bem, é super tranquilo e o resultado disso depois também é muito, 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 muito grande, sabe? A Paty Giacomelli, que nossa queridona, fez uma pergunta aqui que ela está dizendo que o segundo marido dela ela conheceu no caminho, que eles fizeram várias DRs no caminho. E ela pergunta se vocês fizeram muitas DRs no caminho, depois, mesmo tendo casamento há muito tempo. E aí eu lembro, eu volto um hilo que eu acho muito bonito, essa conexão de amor, assim, que quando o Gilberto te cuida, quando tu cuida ele, o caminho eu sempre digo que é uma mini vida, né? Então, por que eu acho que também eu que admiro, né? A Adri e eu, a gente admira tanto vocês, como a Paty, a Leide, nós admiramos e nos inspiramos em vocês, porque eu acho que vocês levam essa coisa de se cuidar no caminho muito. Então, como é que é esse casal que se cuida e que um vê se a mochila não está bem colocada, busca água para o outro, que vão se cuidando e que estão levando essas coisas, porque as pessoas, às vezes, elas deixam a amizade, deixam esses pequenos cuidados no dia a dia, né? E o Camilo é uma mini vida. E como é que é essas DRs, quando tem essas DRs? Assim, ó. Mas só deixa eu perguntar uma coisa antes que vai complementar. Esse cuidado todo é maior no caminho ou é maior em casa? Ou é o mesmo que de casa? Na vida. Em todos os A momentos. vida, né? Em todos os momentos. Até eu quero fazer aqui a Camille colocou aqui, eu concordo com ela, né, que ela disse que o caminho fortalece as relações, eu concordo, né? Eu penso que o caminho, na verdade, é uma forma também que a gente iria buscar o que a gente esqueceu, que é o simples, né? Cuidar um do outro, né? Então, esse realinhamento que a gente tem, principalmente no casal, é essa questão do cuidado. E eu sempre tive isso com a Esther e ela comigo. Então, na verdade, para nós, foi justamente fortalecer isso, para a gente não esquecer, né? Isso é principal para essa relação também, ter um caminho bastante grande, né? Sabe que a gente, no caminho francês, eu vou te dizer que eu não lembro de nenhuma DR, assim, sabe? Porque o Gilberto estava tão amável, tão cuidador, sem interferir tanto, sabe? Eu, por exemplo, carreguei a minha mochila o tempo inteiro. Quando eu digo cuidador, é nesse sentido, assim, de inclusive, me deixar ir pelo caminho, entende? E assim, não que a gente... Era muito, muito legal, porque a gente começava o dia, né, um do lado do outro, aí a gente conversava, filosofava, trocava ideias, parará, né? Uma hora e pouco, daí da pouco, ou eu dizia para ele, agora eu queria ficar sozinho, que eu estou precisando pensar em umas coisas assim. Aí ele ou ia para frente, ou ia eu, né? Ele faz as fotos, né? Ele que fotografa, então de vez em quando ele fica para trás fotografando, né? E eu vou seguindo. Mas sempre
um olho lá, tá lá ainda, né? Tô enxergando ainda, né? E se ele não me enxergava, quando ele estava na frente, ele parava até me enxergar. E assim, depois a gente. Eu acho que era mais bate-papo, não era DR, sabe? Era uma coisa tão boa. Eu vou te dizer assim: olha que coisa maravilhosa quando a gente compartilha dos mesmos sonhos e realiza esses sonhos juntos. Gente, isso é muito bom. Não tem, né? Claro que eu tive meu dia de cão no caminho, né? Claro. E ele sabe que quando eu tô meio mal-humorada, é melhor me deixar quieta, não adianta ficar me contrapondo muito, porque daí sim vai dar pau, né? Vai dar debate, o negócio vai esquentar, né? E que é o respeito que eu falava antes, como a gente já se conhece tão bem, né? Não é que a gente não discute, a gente discute, mas também depois já releva, não fica. Mas eu acho que os nossos papos dá para dizer que são DRs, porque a gente não falava de tudo, mas foi um caminho muito reflexivo, de muito interior, assim, sabe? Foi muito rico, foi muito rico. A gente saiu dessa experiência com muito mais ligação, sabe? A gente tem assim uma conexão muito forte para falar das questões de. Agora não me vem aquela palavra, Nath, que você usa bastante, da sincronicidade. Eu e o Gilberto, a gente tem quase que telepatia, assim, sabe? Quase que telepatia, não é? Já é até mais. Então, não que a gente seja perfeito, não é essa a ideia que eu quero passar, né? Mas eu quero passar a ideia de que é bom também fazer em casal, né? Porque tem Estava lendo um estudo sobre agora na pandemia, que é uma das coisas que é um estudo bem legal, que eles estão falando de relacionamentos, que eles falam que na pandemia, nesse momento assim do mundo, que as pessoas não podem fazer DR. Que é uma das coisas que eles não indicam. Inclusive, o psicólogo diz assim, ó, tá terminante proibido DR. Aí eu acho que assim, o que a Paty que é uma linda, deve ter feito também, eu acho que é esse assunto nutritivo, reflexivo. Porque o que acontece, essas coisas das DRs, aí tu acaba meio que indo tipo, tudo que tu nunca falou, tu resolve falar, não vai ser o caminho que tu vai falar, né, Esther? Vai indo mais na reflexão. Porque eu acho isso uma coisa bem importante, porque você sempre trazem o companheirismo. Isso aí. E assim, para quem vai fazer com amigo o caminho também, para quem vai fazer acompanhado, quem está junto tem que ter, porque a DR às vezes é aquela coisa, eu vou lá e vou falar o que tu não fez de bom, o que a gente tem que melhorar. Não, às vezes tu dá uma volta, eu acho que isso que faz a gente crescer como Respira fundo e vai. Deixa eu fazer uma parte aqui, a Sandra coloca aqui a Sandra Azevedo, um detalhe bastante interessante, que as duas experiências são interessantes, né? Então, a Esther está cogitando de ter a primeira que eu tive, então a gente está discutindo. Mas, assim, eu dava muita ênfase dessa coisa, tem que fazer sozinho, essa coisa de conhecer, ter uma experiência individual, né? Mas hoje eu já falo o contrário, né? Não muita gente, mas o casal já é bem interessante, né? E uma das coisas que eu acredito que todos que fizeram o caminho vão compartilhar isso. O caminho, na verdade, é aquele momento que a gente tem para rever e para a gente aprender uma coisa, ouvir, né? Muito mais do que falar, né? Então, de tentar entender e tentar achar um outro caminho desse que é de solidificar as relações de amizade, né? De valorizar isso. E hoje a gente está vendo, né? Quanto que a gente sente falta de um abraço, que é uma coisa simples, que a gente não fazia, né? Então parece eu sempre disse que o caminho ele é um pouco utópico, né? Parece que tudo lá é perfeito, né? Depende de como você enxerga o seu caminho, depende de como você enxerga a sua relação, né? E o caminho está aí tanto lá quanto aqui, está nos provando de que, cara, é muito simples, né? A nossa caminhada de vida, a nossa mochila, nossos valores, eles estão presentes todos os dias. O problema é que a gente não fomenta isso. Por isso que nós, peregrinos, as pessoas que tivemos essa oportunidade, que fomos presentes, né? De podermos trilhar 1, 2, 3 vezes, é de poder ajudar os outros a encontrar o seu caminho, principalmente aqui, né? Os nossos depoimentos, o que a gente tem feito, né? Porque o resto é pura vaidade, né? Eu acho que a gente precisa traduzir em coisas mais efetivas do caminho de cada um.
Porque todos nós que estamos aqui reunidos hoje temos histórias para contar. E é nisso que eu bato forte, de que não adianta a gente só teorizar a vida e não ter ação sobre ela. Né? É bem filosófico, mas é que eu acredito. Olha só, deixa eu só fazer uma parte aqui. A Vânia Mejas estava dizendo que ela e o marido voltaram muito mais unidos. Eu entendo, eu concordo nisso. E aqui, Tuca, o Baldo Baiano está botando. Eu sempre falo, quando um grupo de mulheres vão fazer o caminho, ou voltam mais amigas ou inimigas. Eu fiz em 4. Tem rusgas, claro que tem rusgas, mas hoje a gente reconhece a cumplicidade que ficou, sabe? É muito forte. Mas tem O João José de São Paulo está perguntando uma coisa de ordem prática. Como foi que vocês idealizaram mais? Mais hostal, mais albergue, mais casa rural? Como é que foi essa logística da parte prática, né? Porque a gente sabe, tu tá sozinho, tem lugar, não tem lugar, tu consegue mais um lugarzinho, tu entra, mas 2 já não. 2 tu tem que ter mais, né? Então, a galera quer saber como é que foi essa parte prática de organizar isso. Bom, a gente foi em maio, nós começamos o nosso caminho francês começou no dia 30 de abril, né? E aí foi todo um maio, praticamente, foram 29 dias caminhando, né? Até chegar em Santiago. Foi rápido, mas foi bem aproveitado, apesar da gente não dispor de mais tempo, assim, a gente tinha só 31 dias, então a gente teve que organizar isso assim. Que também é motivo para mim, assim, de me mostrar que eu superei também essa questão, sabe? Vou atrás, batalha e vamos lá que vai dar tudo certo, e deu. Mas essa questão da hospedagem, a gente saiu daqui com a primeira reserva lá de Saint-Jean e o restante era para ficar no esquema, cada dia vamos chegar num lugar e vamos ver onde é que a gente vai. Se der para ficar nos públicos, né, nos de donativo, vamos priorizar. Mas maio todo mundo já sabe que já em 2015 era muita gente no caminho, né? E então a gente caminhava 25, 30 quilômetros, né, por dia. E como eu não caminho muito, muito rápido, graças a Deus, porque eu acho que isso é uma qualidade também da gente se permitir, além de respeitar o ritmo, de ir devagar para poder usufruir do caminho, né, de tudo que ele tem no seu entorno, a gente chegava, na maioria dos dias, no meio da tarde em diante. Então, os públicos já não tinham mais lugar, né, em alguns lugares, principalmente. Então, a gente começou em muitos lugares, principalmente nos últimos 100 quilômetros, né, onde tem mais gente, a gente começou a fazer reserva. Mas, assim, era albergue privado, não era hostel. A gente não ficou nunca em hostel. Casa rural também a gente acabou não ficando, mas, assim, porque na época a gente focou nos albergues, né? E a gente também tinha saído com a reserva lá da Nath, do Estrela Guia, que ela ainda estava no outro, que agora a gente está louco para ir lá conhecer o novo, né? Mas, assim, teve momentos em que a gente tinha vontade de ficar só nós 2. Então, teve em alguns momentos que a gente fez a reserva nos albergues. Eu não vou perguntar, eu juro que eu não vou perguntar. Olha aqui, Love, né, Nath? Caminho com amor, né? Em todas as partes, né? Da vida a 2 e da vida humana, né? E a gente reservava, mesmo que fosse em albergue privado, os que tinham um quarto para casal, né? Reservadinho, a gente fez, em algumas ocasiões a gente fez assim. Mas a gente vivenciou todas as possibilidades, sabe? Do albergue público, do albergue privado, a maioria das vezes quarto coletivo, e nessas poucas ocasiões, assim, hoje vamos ficar sozinho e tal. E o caminho conspira, né? Porque daí a gente chegou na Nath, a Nath deu um jeitinho da gente ficar num quarto só nós 2. A gente chegou num outro lugar, que agora eu não tô lembrada. Eu dormi naquela noite. Todas as noites.
E o caminho conspira, né? Que são as coisas que a gente não espera, mas a gente joga para o universo, né? E vem de chegar num lugar que só tinha sobrado um quarto de casal, tipo assim, não tinha mais lugar, né? E aí a gente chegou por último, era o único quarto que tinha, e aí o hospitaleiro nos conduziu para lá, e era um sótão, era muito legal. Então a gente tem momentos de muito love no caminho também. Ai, não precisou ser no beliche, então. Né? Você sabe que tem a história do beliche que, vou dizer, eu ainda vou passar a receita. Mas eu quero reforçar a pergunta do nosso amigo também, e eu sou tipo um pouco que nem o Paulo Canela, que tá junto com nós. Eu gosto das coisas bem, bem originais, né? Peregrino nos albergues públicos, nos donativos, que eu acho que essa vivência aí, ela tem a ver com o próprio caminho, eu prefiro, né? O Damate, nossa, eu tô louco para conhecer porque tem toda essa energia, ela tem esse trabalho que também é fantástico, né? Mas eu sempre indico, esses albergues onde a gente tem essa acolhida, né? Essa acolhida bem fraterna, bem de estilo peregrino. É isso que eu defendo também. Né? Mas, basicamente, todos os albergues que a gente ficou, ou era público ou era privado, dentro dessa linha aí, né? Eu tenho uma pergunta que até aquelas coisas que vai vindo na cabeça agora que me deu uma dúvida. Por exemplo, assim, dos meus caminhos, o último que eu fiz com amigas foi esse último, né, em novembro. Mas os outros eu sempre vou sozinha. E a minha dúvida é a seguinte: quando eu estou sozinha, tá? Eu converso com Deus e o mundo. Eu vou fazendo amigo, eu vou conversando, eu vou conhecendo, eu vou falando, eu vou interagindo com todo mundo. Tu acha que se tá no casal, eu acho que vocês eu conheço, mas a maioria dos casais, vocês acham que se fecha um pouco mais ou segue interagindo também com todo mundo? Ali vai de cada um, né? Que nem você falou. Eu tenho muita facilidade para isso, Esther também, né? Isso é muito relativo de casal para casal, né? Até porque essa coisa tem gente que não. Eu só vejo um inconveniente quando ou é mais do que uma pessoa, 3, 4, 5, ou 6, é a hora da decisão, do tipo, quantos quilômetros fazer, vamos para um lugar, vamos chegar a outro, essa questão de muita gente também, eu acho que interfere um pouco nessa questão das decisões, né? Ou é um grupo coeso, né? Ou já começa a dar os problemas, né? Mas eu acho que isso é bem particular, tá? Eu acho que de cada um. E se a gente dá uma filosofada nisso, aproveitando porque a gente estava passando por um momento muito difícil mundial, um momento que nós nunca temos na nossa vida, ninguém, e que daqui a um tempo, nós temos uma professora de história aqui e um palestrante, Adri, vai estar na história, nos compêndios, o que nós estamos passando. Não é que a gente não possa estar em casal e ser o que a gente é que a gente deixa de ser o que a gente é quando está em casa. Isso é para tudo na vida. A gente precisa levar isso para a vida. Por isso que vocês é um exemplo que a gente fica feliz de ver, porque vocês são vocês. A gente tem que ver o que tu aceita, né? E o caminho, eu acho que continua. Nós todos, os 4, pensamos assim, nós nos conhecemos, somos muito amigos, que é uma metáfora da vida. Se tu vai fazendo concessão, se eu sou uma pessoa extrovertida ou se eu sou introvertida e eu não consigo ser como eu sou porque eu estou com alguém, eu preciso reavaliar. O caminho vai ser um ótimo momento para reavaliar. Então, porque é importante. E eu acho que agora é o momento da gente, claro, a gente acaba filosofando, porque o caminho para todos nós a gente pensa muito. Tanto que nós escolhemos viver muito do caminho, todos nós temos coisas muito do caminho. Então, eu acho que uma das coisas que eu vejo que eles, né, Adri, tem essa coisa linda é porque eles são como eles são. Então, isso é muito importante. Vocês se aceitam. Vocês não precisam fazer tantas concessões. E eu acho que isso é para amizade, é para amor, para tudo, né? Tu sabe que tem muita galera, eu tô vendo aqui o pessoal assistindo, que a gente caminha todo mundo junto na Casargues, né? Tá o Antônio, a Isa,
a Neiva, o Elias, tá, todo mundo. E o pessoal que caminha sabe dessa sintonia que tem, sabe? A Esther falou, disse, é quase uma telepatia. É verdade. A gente está sempre junto nas caminhadas, nas festas, nos encontros da Casares, e a gente sabe que eles bastam se olhar que já sabe o que um ou outro quer dizer, sabe? O respeito mútuo é uma coisa que eu admiro. Bom, eu admiro tudo, mas, sabe, é muito gratificante para quem caminha junto com vocês, né? Ver essa... E eu imagino que o caminho também é assim. Sabe que do que tu colocou, né? Que no caminho a gente acaba interagindo com um monte de gente, né? E nós fizemos amigos lá no caminho que a gente traz até hoje, né? Com essa interação. Para nós, isso não é um fator que limita, por a gente estar só nós dois, estarmos nós dois fazendo, né? E aí vai limitar o nosso convívio com outras pessoas. Isso não nos limita. Ao contrário, eu acho que a gente acaba se aproximando de uma forma ou de outra com mais gente até, entende? Porque às vezes está lá uma mulher sozinha, coisa assim, né? Dependendo da situação, ela vai ficar mais reservada. E como a gente está ali os dois, então todo mundo já vem, já chega. A gente tem amigos que a gente levou para a vida, tem gente da Itália que a gente continua tendo contato, de outros estados do Brasil que a gente encontrou lá, sabe? Que se cruzou por lá e passaram a ser nossos amigos. A gente continua trocando mensagens com eles, né? E assim, ó, eu tenho passagens do caminho de pessoas que cruzaram pela gente no máximo 2 dias. Uhum. E contaram coisas da sua vida pra gente que nunca tinham contado para ninguém. Então, eu não acho que seja limitador, porque é uma outra situação, tu entende? Tá ali o casal, e então é isso, né? Acho que a Sandra colocou muito bem, né? E as duas experiências, fazer sozinho, fazer com casal, fazer com amigo, todas são válidas, assim como eu acho que cada caminho que a gente faz é diferente do outro, né? Pode ser a mesma rota, mas vai ser diferente, são vivências novas, o caminho já não vai ser o mesmo, as pessoas não vão ser, a gente já não é mais o mesmo, né? A gente muda toda hora. Então, acho que, o Poli tá dando boa noite aí, o Poli. Valeu, Poli. Oi, Poli. Lindo! Querido. Então, olha aí, um monte de gente junta, né? Que o caminho nos proporciona conhecer, né? E eu acho que lá no caminho também é isso, a gente cruza, independente de tu estar com o teu esposo, com o teu companheiro, companheira, lembra que eu falei antes, né? A gente não pode ir com aquele sentimento de tolher o outro, de querer ficar enciumado, ou de possessivo, não, tu tá comigo, fica só comigo. Não, deixa andar, né? Deixa para trás, ou deixa para frente, depois vocês vão mostrar. É isso, gente, assim é a vida. Pensa que na nossa vida, assim, né? Se o Gilberto tivesse em algum momento da minha vida profissional, que eu sempre fui muito de buscar e de estar, enfim, né, solta, né, por conta, assim, decidindo, né, se ele tivesse dito, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, ou se eu tivesse dito em 2009, não, tu não vai fazer o caminho sozinho, não vou deixar de ser decado sozinho, porque a gente sempre faz tudo junto, né? Imagina, ele voltou daquele caminho de 2009, um marido muito melhor. Ele foi fazer o caminho sozinho e voltou uma pessoa melhor. Ele voltou melhor, consequentemente, um marido melhor. Né? Isso é lindo. O Magnus também fala uma coisa bem... Ele sempre fala nas palestras dele, e o Gilberto também fala isso, que se tornam melhor no caminho. Eu acho que é importante... tanto para a gente que está vivendo no caminho, que é peregrino, para que as pessoas que não fizeram ainda o caminho, eu não vou deixar o meu marido ir, não vou deixar a minha esposa ir, deixa, meus pais vão voltar melhor, vão voltar, porque o caminho ele tem essa coisa da tua chama ficar mais brilhante, né? Uma pergunta. Uma pergunta bem... O que vocês diriam para um casal, uma frase, um conceito, que quer fazer o caminho acompanhado? Uma frase, assim. A história é boa disso.
Eu acho que... Passou. Viu? Ele joga a bola. Eu conheço. Eu acho que quem vai assim de casal já tem que ir com esse espírito, né? De que o caminho, ele tá o casal junto, mas o caminho é de cada um. Esse respeito e essa liberdade que cada um tem que ter no caminho, esse desprendimento, a parceria, mas com o respeito à individualidade. É isso, sabe? Porque a gente é um casal, a gente se ama, mas cada um também tem o direito e a necessidade de viver os seus momentos, as suas experiências, mesmo estando junto. É como no dia a dia. Tu sabe que tem... quando a gente termina a palestra, quando a gente faz, tem algumas perguntas muito interessantes. E teve uma que me marcou muito, né? Foi na universidade e a pessoa me perguntou assim: o que tu não te permite mais hoje, depois dessa experiência? Sabe? É uma pergunta bem interessante, depois de toda essa vivência, né? Porque parece que o mundo ideal é aquele, porque a gente fala das dificuldades do dia a dia, mas a gente fala do mundo ideal, né? Eu digo, olha, é uma pergunta difícil de responder, né? Mas hoje eu não me permito mais falar para as pessoas e não fazer o que eu falo, né? E eu penso que uma das coisas que eu bato em cima e eu digo assim, como que é a gente confiar num amigo hoje? Quem é que confia? Né? Então, pô, se eu estiver aqui sozinho, se tiver aqui a minha esposa, claro que eu vou confiar nela, às vezes ela fica ensinando, tudo bem. Se tu sente condições, eu não vou abrir mão disso também, né? Essa questão de confiar um no outro. Né? E eu acho que parece que isso também é uma coisa que a gente precisaria buscar, ter a confiança, né, nas relações, né? Porque os amigos e verdadeiros nunca vão se separar, como a gente está aqui hoje. A gente só segue caminhos diferentes, mas a gente está junto, né? E eu acho que é essa essência que eu acho que nos une hoje nesse bate-papo, pelo menos para mim, né? Eu acho que é essa riqueza de ouvir essas palavras bacanas de todo mundo, né? De ser uma referência, a gente se sente meio assim no compromisso, né? Mas eu acho que é só fazer simples, não precisa fazer muito mais que isso, né? Eu acho que a vida é isso, bem tranquila, né? O que tu acha? Concordo. Adriana, Tem uma pergunta que a gente tinha até. Eu até vou querer passar umas fotos de vocês, e vocês podem nos falar uma coisa assim, ó. Lugares que vocês lembram do caminho que é imperdível para um casal ir. Bah, são tantos, né? Quando não alguém não ouviu. Imperdível. Eu acho assim que o caminho é bem aquela coisa do tu ir fazendo dia a dia, né? E te deixar surpreender pelo caminho, tá? Eu não sei se tem algum lugar específico, assim, por exemplo, um dos lugares que eu acho que todo mundo que faz o francês tem que tentar dar a desviadinha é Eunate. Eunate é emblemático, tem que dar aquela passadinha lá, né? Porque é cheio de energia e tudo mais. Eu, como professora de história, acho assim o Castelo Templário lá de Ponferrada o máximo do máximo, sabe? Acho fantástico. Mas eu diria assim, aquela história de que o caminho se faz, como pane vino se hace el camino, acho que a gente tem que se permitir, estando sozinho, estando em casal, quando chega nos pueblos, que acabou o dia ali, né, a caminhada do dia, te instalou no albergue, vai conhecer, vai caminhar pelo pueblo inteiro, vai na igreja, porque nas igrejas a gente recebe uma energia muito boa também. Eu nunca vou esquecer do Carrión de los Condes, que a gente foi assistir a missa e foi um momento assim que eu me emocionei muito, muito, muito naquela igreja, sabe? Pela simplicidade com que eles recebem, pelos cantos da missa, pelas palavras do padre, assim, bem direcionada, porque é a missa dos peregrinos. Então, na verdade, são os momentos fortes, aqueles que te emocionaram mais, né? Mas, assim, além de tudo isso, eu acho que sentar na mesa na calçada lá, tomar o vinho, tomar canha, ir recebendo quem está chegando, ir confraternizando, comer o menu do peregrino junto com os outros, ou no albergue, fazer a janta coletiva, tudo isso, estando sozinho e estando em casal,
são os pontos que a gente vai carregar e que são as lembranças gostosas do caminho que a gente tem que fazer, né? A gente tem muito brinde feito ali pelo caminho, seja com vinho, seja com a cerveja, né? Mas, Adri, era um só, né, que era para falar, era um ponto. Eu vou dar uma dica importante. Vamos ver se tu vai falar o que eu tenho. Não, eu não vou falar, eu vou falar no geral, que eu aprendi com os grandes mestres que estão junto com nós, aqui com o Cássio, com o Paulo, com outras pessoas, e como foi comigo. O meu plano estratégico do caminho mostra dessa grossura assim, ó. O importante também é ler sobre o caminho, o contexto histórico, né? Para a gente poder aproveitar toda essa simbologia que tem. Então, eu penso que assim, ó, nesse planejamento do albergue, da data, dessas coisas, é ler um pouco da história, né? O Magnus trabalha muito isso também, nessa questão do contexto histórico. O Cáceres também, com o Paralelo 42, né? Com toda a questão dos templários, o senhor vai chamado, ele sabe disso, ele está ouvindo aí, né? Então, eu acho que para a gente dar sentido e poder aproveitar isso, tem que ler também, né? Porque depois, o resto a gente decide lá, né? Eu acho o seguinte, ó, além dos lugares também, que em casal é muito bom no caminho, é os jantares, né? O vinho, um menu peregrino mais enfeitado, isso tem muito no caminho. Eu vejo, porque quando eu estou no caminho, eu olho assim, sempre tem os casais de peregrinos, né? E eu acho legal, porque é bem como o Gilberto diz, a cada noite é um brinde, sabe? É um dia a mais, foi um dia de vitória, foi um dia de conquista. Eu lembro um dia que a Nath nos levou, a gente teve lá com a Nath, ela nos levou num restaurante muito bacana, em Puente da Rena, né, Nath? Eu sempre digo para as pessoas, pede para a Nath levar vocês naquele restaurante, que é bem isso que ela está falando, né? A gente sentou numa mesa, comeu foi um jantar, né, muito gostoso, e a gente passou horas conversando e tomando vinho. É isso que é o legal, né? Deixa eu contar, em 2009, teve um dia que o Gilberto me mandou um e-mail contando de como tinha sido o jantar, quando ele foi sozinho, né? Além do vinho, tomaram todo o vinho que tinha, eu acho, no lugar, e depois ele veio para casa com a mania de querer tomar licor de anis, porque daí, depois de todo o vinho, era licor de anis, né? E aí ele disse, tava eu, ele me contando, né? Tava eu e duas mulheres holandesas, uma americana e mais um senhor, não sei da onde, né? E olha como é interessante. E beleza, cara, eu pensei assim, que legal, né? Mas como é que vocês entendiam, né? Um da Holanda, um dos Estados Unidos, outro da Itália, e tudo brasileiro, que só fala português, né? E ele disse, eu não sei, mas eu acho que eu estava tão bêbado que eu falei até inglês naquelas alturas, né? Mas assim, eu levei na boa, né? E depois eu comentando com umas amigas e tal, e uma amiga me disse, Esther, com holandesa, com americana, olha como a coisa está na cabeça das pessoas, porque eu, como esposa, confiando na boa, né? Aquilo que a gente estava falando antes, né? Então, mesmo quando vai sozinho, quando ele foi sozinho, depois de um tempo a gente dizia que a gente ia escrever a história do caminho de Santiago, de quem vai e de quem fica em casa, sabe? Porque quem fica, eu imagino. De que nem ele não tinha levado nem celular, não tinha WhatsApp naquele tempo, né? E a questão dos e-mails, então, se falhasse um dia de mandar e-mail, eu digo, meu Deus, será que ele está bem, né? Então, tem tudo isso também, né? De que o casal pode estar lá fazendo sozinho, mas tem que estar aqui meio que... conectado, né? Está conectado de alguma forma, né? São as conexões dos caminhos e conexões. Não adianta, não importa estar lá ou estar aqui. A união de vocês, ela é extra, tudo isso. Esse afastamento temporário todo. Mas sabe que Tem uma galera ali. O pessoal está dizendo, no vino, no caminho. É bem isso. É bem assim. Tu sabe que tu falou aí, e eu ia brincar contigo. Tu disse, e daí ele jantava e queria o licor de anis, né? Aí eu ia brincar, eu digo, ainda bem que era só o licor, né, Esther? Mas essa fala da Esther de que o caminho é de quem vai e de quem fica também é bem interessante, sabe? Porque quem está aqui está preocupado, enfim, né? Tem várias histórias, enfim, né? E é bem interessante essa É aquilo que a gente fala isso sempre também... na associação.
da associação, a gente sempre fala, né? Que tem que preparar o peregrino para ir e tem que preparar o peregrino que volta. Porque ele volta muito. Então, são coisas que às vezes parece que, não, já foi, deu. Não. Quando a gente volta, a gente sente muito. O pessoal vem muito carente. E eu acho que, para quem fica em casa, quando volta, por exemplo, o Gilberto voltou, tu tem que ter uma certa até paciência com quem volta. Porque a gente volta tão drenado, a gente volta numa energia tão grande, que se o parceiro ou a parceira não tem aquele entendimento de que aquilo vai equilibrar, mas é muita energia, é muito potencializado, aquilo na volta pode dar algum, né, atrito, assim, de... Eu sei porque o meu filho, quando eu volto, não me aguenta, né? Sabe que eu dizia, depois de um tempo... porque ele voltou muito bem, assim, né? Claro que é que nem tu disse, né? Volta pilhado, falando, quando tá falando muito do caminho, chorando, chorando, não sei o quê, né? Falando muito do caminho. E já falando assim, um dia eu vou voltar, né? Mal chegou, já tá pensando que vai voltar. Não, mas assim, né? É interessante tudo isso, porque se tu não tem essa paciência... tu não tem essa paciência também, né, de dar esse tempo para a pessoa. Aí, quando ele começava a entrar no esquema já do mundo normal, né, eu olhava para ele e dizia, tá na hora de voltar para o caminho. Aí ele sabia que tinha que dar uma baixadinha. Agora eu vou aproveitar que a Nath está aí, eu vou contar uma coisa. Quando a gente fez o caminho em 2013, eu fiz, assim, diferença de uma semana. Eu comecei antes que a Nath, né? A gente não se cruzou quase. Mas eu me lembro, quando a gente voltou do caminho, a gente estava conectada aqui. Eu mesmo morando em Canoas e a Natália em Porto Alegre, a gente se encontrava e assistia uma vez lá em casa. Ela foi lá para casa e a gente foi assistir o The Way. Eu me lembro que eram as duas no sofá, chorando, aos prantos. O meu filho chegou em casa e disse assim, o que aconteceu? Eu disse, nós estamos vendo o filme. Ele me olhava e disse, tu não me assiste mais esse filme, pelo amor de Deus. Mas eu tenho foto, eu e a Nath chorando, porque as duas tinham voltado do caminho, aquela coisa, e a conexão do caminho fica, né? Ela fica muito forte. Então, quem está aguentando, imagina o Lohan, né? Precisa ter entendimento, essa paciência, né? Mas essa eu tenho foto ainda. Eu acho que, por exemplo, o Gilberto encantou a Esther com o caminho. Eu acho que que o caminho, eu sempre falo a frase, aquela que eu moro no caminho, o caminho mora em mim, eu acho que também vocês, o caminho mora em vocês. Eu acho que também, já que o caminho conquistou tanto o nosso coração, faz tanto parte da gente, eu acho que a gente também pode usar a virtude da generosidade para tentar encaixar coisas que a pessoa que ficou se encante. Eu vejo o Lohan, por exemplo, não é tão fácil. Nós temos um gap, né? Ele é um adolescente. E eu vejo, mas eu vou tentando, sabe? Por onde eu vou, por onde eu entro, alguma coisa que eu possa despertar a vontade dele pelo caminho, porque eu amo tanto o caminho e eu sei que o caminho pode te dar tantos caminhos. Porque o caminho o caminho é a vida, ele vai te fazer refletir, ele tem gastronomia, ele tem amizade, ele tem superação, tudo. Então, eu acho que voltando aí ao nosso, né? O amor está no ar com esse casal maravilhoso, Adri. O Gilberto ajudou muito, porque a Esther já veio, assim, encantada, envolvida, sabe? Tu falando das coisas de história, tu foi levando a pessoa... Porque às vezes a gente tem o nosso mundo, nós estamos falando que o nosso mundo é caminho, de nós quatro é um pouco caminho, né? Mas a gente às vezes a gente não compartilha o nosso mundo com outra pessoa e a gente quer que a pessoa curta o nosso mundo se a gente não vê um matiz que possa, né? Não sei se eu estou sendo muito romântica, mas eu acho que... A gente quer contagiar as pessoas. Com certeza. Sabe que a gente está aqui em casa com o meu sogro e minha sogra, que é um casal de quantos anos estão juntos? Meu sogro tem 90 anos, né? Então a gente está compartilhando a nossa mesa aqui. E quando é que foi domingo, a gente fez uma dinâmica, Nath. Lembra desse presente? Ai, querida! Mas logo vem outro presente. E a gente fez, me deu um insight assim, deixa eu fazer, a gente distribuiu, o meu sogro ficou meio assim, né?
E aí, tipo, a gente vai distribuir as cartas, aí cada um vai ler, enfim. Cara, tu não tem noção. Como é bacana ouvir deles, assim, os jovens que já estão há 60, 70 anos de casamento, se trocar elogios, assim, do cuidado. Então, cara, é isso, é esse o caminho, né? É essa sinergia e que, a partir das nossas experiências, a gente pode estar replicando, né? E eu acho que isso é fantástico, né? E uma das coisas que é importante mesmo nessa jornada, Nath, é a acolhida, né, dos albergues, esse diferencial, né, de a gente estar em casa, não é aquela coisa muito mecânica, né? Vai para lá, vem para cá, deu, né? É essa coisa da família, né, enquanto albergue, né? Então eu fico imaginando como que está esse novo albergue, esse espaço maior, né, para fazer essa dinâmica. E foi aí que a gente aprendeu a palavra gratidão, junto com a Ave também, né? De valorizar e de agradecer muito mais do que pedir, né? Então, acho que é isso. Ai, que bom. Olha só, enquanto eu queria passar umas fotos de vocês, enquanto eu passo as fotos, quem sabe vocês vão dando uns conselhos para quem quer fazer em casal. Mas não é regras, que nem a gente diz na associação, não são regras, mas são dicas, né? Enquanto isso, eu vou passando umas fotos de vocês, pode ser? Pode? Fala. Vai, então. Pode falar. Não, eu sou muito sistêmico, né? Eu acredito que a gente precisa primeiro querer ir, né? E ter alguns combinados, né? De que forma vamos fazer, né? E definir algumas regras, né? Eu acho que o respeito aos limites de cada um é a parte mais importante, né? De não querer apressar, de não querer forçar as coisas, né? E curtir o que está ali, né? No momento, cada dia é um dia, né? Diferente do outro, ali a gente pode dizer que é, né? Cada dia é um dia diferente do outro. E aproveitar esse momento justamente para renovar esse compromisso, né? Muito mais que isso é o planejamento da viagem, o planejamento de qual caminho, se preparar fisicamente, que isso é importante sim, né? Porque não é para quem quer fazer todo o caminho, aproveitar, né, o dia a dia, é se preparar, né? E é bem como a Nath falou, é nessa preparação que a gente vai se preparando, né, aqui, né, na nossa cidade, já para uma jornada maior, né? Basicamente isso. Essa foto aqui é uma foto que eu admiro muito, né? Porque ela diz tudo sobre a gente, né? Pelo menos para mim e para a Esther, né? Daquilo que a gente carrega, né? Que o mais importante são os valores que estão nessas costas aí. É parceria. Parceria. Sabe que a gente tem que, quando a gente vai assim com um casal, para dar certo, de não ficar tendo muito entrevero aí, né? Muita discussão, eu acho que é aquela coisa do dia a dia também. Sempre, para a gente chegar num consenso, num acordo, uma hora um cede de um lado, outra hora o outro cede do outro. Até o horário de sair da cama, por exemplo. Que hora nós vamos começar a caminhar? Pelo Gilberto, às 5 da manhã tá bom para começar a caminhar. Eu já sou mais dorminhoca. Então, tu chega no meio termo, entendeu? Nem às 5, nem às 8. Vamos, então, às 6:30. Beleza. Entenderam? A gente vai... E assim é no dia a dia, né? Então, esses acordos, um cede de um lado, cede do outro, achar o meio termo, o respeito, conceder a liberdade, né, que o outro precisa ter também para que o caminho também seja seu, né, porque é do casal, mas é também do indivíduo, né, enquanto pessoa única que cada um é. E é isso, dá super certo. O resultado depois, né, vai ser muito mais amor, muito mais equilíbrio, muito mais harmonia. É o que eu falei antes, né? Um sonho que é dos dois e poder realizar esse sonho junto, a experiência é maravilhosa, é muito bom, né? A gente tem histórias que são as nossas histórias, não é a história do Gilberto, a história da Esther, é a nossa história. E isso não tem dinheiro que pague, né? Já a vida vivida com intensidade, com amor, fazendo Essa foto é linda. Burgos. É Burgos. Aham, maravilhosa. Sabe que legal dessa história da gente, né, e de todos nós, é ver os filhos também se espelhar um pouco na gente, né? Nessa... Muito lindo. Ele se emociona, a gente... Com pane e vino.
Olha ali, ó, o vinhoto. Não, Olha o olhar apaixonado. Olha esse eu acho, apaixonado. eu acho muito legal, a minha emoção é porque a gente tem uma família maravilhosa, que o fruto dessa união é uma família maravilhosa, né? Então, é de ouvir e ver que eles seguem o nosso caminho, o nosso exemplo, né? Então, isso que me emociona, porque me parece que a missão está cumprida, né? Enquanto casal, enquanto família, né? E agora com o Nicolas, né? Que é uma promessa que eu fiz para ele, que a gente vai fazer o caminho um dia, né? E, então, por isso da minha emoção, porque, cara, eu não preciso de mais nada, né? Então, alô? A gente está, eu acho que a gente precisa sim renovar, né, essa coisa de estar junto a dois, né, porque é isso, a vida é muito rápida, né, passa muito depressa, né, e tá aqui nós, todo mundo com o pé assim, ó, para poder caminhar, né, e a gente está aqui amarrado, né, e antes quando a gente podia, a gente não ia, né, é mais ou menos isso. Sabe que agora tu falou, né, com o pé, uma das coisas que todos os peregrinos estão, a gente, à frente da Casarg, sabe, né, que todos os peregrinos estão querendo saber, quando? Até lembrar, né, tem alguns abrindo, mas a Nath está lá, está sempre nos atualizando, informando tudo, porque, com certeza, agora tem muita coisa abrindo, mas ainda é uma coisa muito local, né, Nath? Agora a gente tem que esperar um pouquinho para ver como é que vai ser, mas já tem, o Orison já abriu, abriu agora em junho, vai abrir agora em junho, e já tem alguns lugares abrindo, mas a gente vai ter que ir acompanhando pouco a pouco, né? Porque para fora vai ser um pouco depois. Eu penso que com certeza vai ser complicado esse retorno, né? Vai ser muito diferente, né? Para todos nós, né? Por um período. Eu acho que a gente vai ter que ter mais fé, né? Então aí eu acho que o diferente vai ser que a gente agora vai ter que ter mais união e fé. Então o coração de vocês tinha fé, ó. É isso aí. Eu acho que a gente vai ter que ter mais. Eu vou ter que ler um comentário aqui, ô Gilberto. Vai, o Daniel está dizendo, vendo as fotos do Gilberto, eu lembro da grande greve de barbeiros que teve naquele ano. No caminho tem greve de barbeiros. Foi o Daniel, né? O Daniel é um figura. É o Daniel, só podia ser o Daniel. Para quem não sabe. Não teve barbeiro, né, Daniel? Olha, eu tive que rir agora. Um abraço. Tu perguntou quando que eu vou abrir, ó. Só uma coisa, eu abri, eu estava falando, eu tenho que esperar um pouco, Tuca. A gente está esperando agora. Eu vou esperar agora os primeiros. Porque a gente tem que. As normativas são muitas, né? Tem algumas tratativas, e aí a gente está vendo. Mas isso é uma coisa importante, que aproveitando que tá a galera da Casargs também aí, e o pessoal está assistindo, que mesmo se eu não abrir, porque eu não sei se eu vou ter condições de sustentabilidade de abrir sozinha o albergue, porque pode acontecer isso, assim como eu, vários, por causa das regras, das exigências, talvez a gente não consiga, a gente está vendo para conseguir. Eu vou estar aqui, então, para quer dizer que para os brasileiros que vierem e precisarem, eu vou estar no Pueblo, vou estar morando, não vou sair daqui. O que eu quero é abrir, minha fé é abrir. Nath, só explica, não vai abrir esse ano, tu fala, né? Não, esse ano eu quero. Esse ano, não está falando que vai fechar o albergue. Não, quero abrir. Não é isso. Em julho, agosto, a gente já está organizando, só que tem as coisas para a gente ver as organizações, isso é importante. Mas eu vou estar aqui dando todo o suporte para quem dá. Não, o Sela Guia vai estar. Gente. Não, continua a casa da Casarg. Com todo esse amor, olha, mas tem muito amor aqui. Já vamos entrar no clima do Dia dos Namorados, que está chegando, né? Já vamos entrar nesse clima. 19 no Brasil. Vou lançar um slogan. Dê uma viagem a Santiago de Compostela ao seu amor. Ai, que lindo! Ai, gente, estava muito bom. Olha, gente, ser feliz é imperativo, né? Ser feliz é imperativo. Eu acho que dos nossos convidados, deixa um recado especial, então, para os peregrinos, para os namorados, para essa galera toda que está com a mochila pronta, louco para botar um pé no caminho, para o pessoal que está no caminho. Eu acho que eu estou falando isso porque eu sei
como vocês sabem dar uma mensagem positiva para todo mundo. Vai, Esther. Eu quero já, encerrando assim, né, fazer esse agradecimento para vocês, Adri e Nath, né, por esse convite. Agradecer também todas as pessoas que estiveram com a gente nesse tempo, né, nessa live. E acho que a gente está vivendo um momento bem diferente e difícil agora, né? Mas que, mesmo diante de tanta dificuldade, que a gente possa, assim como a gente faz no caminho, né? Lá quando a gente está caminhando, que apesar da bolha, da dor, dos percalços que às vezes a gente enfrenta, saber que o caminho se faz caminhando, de um dia de cada vez, e que também a gente, mesmo diante da dor ou da dificuldade, seja do terreno, da distância, do tempo, se chove, se faz frio, se faz sol, enfim, diante de qualquer diversidade, a gente sempre tem o que aprender, né? A gente sempre tem o que aprender. E enquanto a gente continua aprendendo, a gente está crescendo como ser humano, como pessoa, e quando a gente caminha junto, a gente cresce também como casal. Então, brigadão, muito amor e muita amizade, que é o que nos trouxe aqui. Muita gratidão. Obrigado. Muita amizade, muito amor. Queridos. Gente, agora eu posso dizer muito obrigada, muito obrigada. Eu falo, eu já falei fora nos bastidores e falo aqui. Eu estou com muita saudade de vocês, estou com muita saudade de caminhar. E assim a gente pode se aproximando. Claro que a gente está sempre se falando, mas é aquela. Eu estou com saudade da bagunça, sabe? Aquela bagunça que a gente faz. O João, a Isa, a galera lá, a Zete, a Jussi, sabe? Todo mundo. Eu estou com saudade de tudo junto, né? Então, mas eu sei que daqui uns dias a gente está por aí. Então, que essas lives a gente tenta isso, né, Nath? A Nath está lá, eu estou aqui, e a gente tenta ir conexões, fazendo essa conexão com várias pessoas, vários assuntos, né? Queria agradecer muito de coração. Eu tenho uma admiração ímpar por vocês, tá? E é verdade, muito, muito. Vocês são um exemplo de casal, de amigo. Eu acho que os amores às vezes têm ciclos, né? E vocês, eu acho que vocês passam e vocês vivenciam os ciclos e nos dão um exemplo bonito e honrado de respeito, de amor. Isso é muito importante, é o que o mundo precisa também disso, né? Muito, o mundo precisa disso. É verdade. Então, obrigada. Prazer. Semana que vem, gente, olha só, o Beto Colombo está aí. Semana que vem ele vai estar com a gente. E eu acho também que vai ser um papo assim de coração que nem foi esse, outros lançamentos, outros pontos de vista. A gente já está com amor, já está com um amor carregado desse casal maravilhoso para a gente continuar. Obrigada, Esther. Obrigada. Gratidão. Buen camino. Buen camino. Buen camino, galera. Obrigado, galera. Buen camino. Buen camino.